A gente está aqui hoje na live do Podcasters Unidos, especialmente feita para o dia do podcast que é hoje, mas a gente está fazendo várias lives aí durante a semana. Meu nome é Elvis Diego, sou lá do Asneira Pod, do blog Asneira Grátis, e outros podcasts que a gente faz lá também. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre as mudanças de hábitos causados pela pandemia, né? O que no nosso dia a dia mudou por causa da pandemia, né? A gente tá aqui hoje ficar em casa, na live, home office, sair na rua, baladas, assim, de coisa de jovem, sabe? Comigo aqui, né? Tá o pessoal aqui, é o Vitor Muniz, do Zcast. É o Zcast. A maioria do pessoal me chama de Slow, tá? Mas tanto faz. Slow, Vitor. Tamo junto, é nóis. Vamos que vamos. Aê. Estamos aqui também com o Jairo Carlos, lá do Escuta Essa História Podcast. Olá, ouvintes do meu Brasil. Olá, mesa maravilhosa que nos recebe. Vamos lá, vamos entender como é que virou esse mundo de cabeça para baixo com essa pandemia. Exato. E também a gente está aqui para fechar a nossa mesa, o Giovanni, que é lá do Região 44. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Giovanni, Região 44. E vamos ver como vai ficar as coisas. E obrigado pelo convite de todo mundo. E para a gente fazer essas lives que a gente está fazendo aí durante a semana do podcast, em comemoração, né, ao dia do podcast, durante a semana toda, a gente tem um apoiador aqui, que é o Orelo Áudio, que é a primeira plataforma que remunera os podcasts por stream, né, 100% brasileira. E a gente está com um cupom de desconto aqui para assinatura premium na plataforma por um mês, para quem quiser aí. Dá o direito ao plano mensal do aplicativo para ouvintes curtirem todos os conteúdos sem propaganda nenhuma. E a partir do segundo mês é cobrado apenas R$ 6,90. R$ 6,90 você não compra nem uma cerveja, cara, hoje em dia. Cerveja boa, né? Cerveja boa. Nossa, você não compra uma cerveja e o tira-gosto. Isso aí você não compra mesmo. É o preço mais do que justo, né? Mais barato que muito aplicativo aí de música aí. O cupom é orelo@podcastersunidos. Então, é só acessar lá o site da Orelo para conhecer mais da plataforma e também nas redes sociais, né, que é orelo.audio, para você conhecer todo mundo lá. O site é escute.aurelio.audio, baixa o aplicativo, faça assinatura, ganha os 30 dias de graça e depois assina, R$ 6,90, cara. R$ 6,90 não dá nem para comprar um crackzinho direito. Mas voltando aqui, o Gabriel, que é lá do Sete Letras, que tá organizando isso tudo aí com a gente, valeu, Gabriel. Baita organização, hein, mano? Tão de parabéns, velho. Toda a galera da produção. Bem legal mesmo. Ontem teve várias lives. Foi muito bom. Acho que foram 5 ou 6 lives. Sim. E o D2, né, o Robson, que é do Asneira Grátis aqui, que faz comigo o Asneira Pod, ele participou de lá também, que foi bem bacana, falando sobre representatividade e etc. Hoje a gente vai falar aqui sobre essa questão dessas mudanças que a gente teve causadas pela pandemia, né? Que eu acho que a principal, a maior aí é essa questão da gente ficar em casa, que teve um impacto muito grande, assim, tanto, sei lá, financeiramente, porque tem muitas empresas que tiveram que fechar porque não tem como ter o atendimento, né, online, ou algumas cidades proibiram a abertura desses estabelecimentos. Então teve o pessoal que ficou em casa, que foi demitido, ou que teve um período ali de fechamento das empresas. O pessoal de home office, teve as crianças também que deixaram de ir para a escola, né? Em outros fatores aí. Eu, por exemplo, eu estou trabalhando dentro de casa de home office desde março, que minha empresa, no início assim, da pandemia, ela chegou para nós assim, e falou assim, a partir de amanhã vocês vão trabalhar de casa, home office. E como eu sou da área de TI, para mim é bem mais simples, porque eu já tinha um notebook, eu já fazia alguns trabalhos em casa, fim de semana, às vezes eu tinha publicação de sistema, mudança de coisas que impactaria
as aplicações eu tenho que validar no fim de semana, etc. Então, eu já tinha esse costume. Na empresa anterior, eu já trabalhava de home office em alguns dias da semana, e minha empresa estava começando a engatear sobre essa questão de home office, então estava fazendo alguns testes com alguns gatos pingados ali na empresa para fazer o home office. Para mim foi tranquilo, porque eu já tinha meu cômodo separado aqui para o home office, então para mim não mudou muita coisa assim. Mudou que eu deixei de ficar 2 horas preso no trânsito e agora eu tenho um pouco mais tempo para dormir e dedicar a minhas coisas particulares também. Mas e vocês, assim, o trabalho de vocês, como que foram essa questão de home office, ou não teve? Vocês estão na empresa ainda? Ou vocês foram mandados embora, sei lá, coitado. Aconteceu bastante, hein? Quem quer começar aí os seus relatos? Bom, vou começar então para dar uma quebrada. Como na área minha que é professor tudo, a gente começou com as aulas remotas. Então, o pessoal insiste em falar que é uma aula EAD, só que não tem o mesmo esquema que uma aula EAD, porque o EAD ele já tem aquele preparo, aquela estrutura, certo? Essas aulas remotas foram preparadas em cima da hora. Então, não é a mesma coisa, não é o mesmo contato. Os alunos têm uma dificuldade maior, a gente pode ver os casos dos alunos que não têm acesso à internet, ou que têm uma internet ruim, que isso é muito comum no Brasil. Hoje em dia, uma internet boa no Brasil é R$200 por mês. Então, ainda mais uma escola pública, ter alunos com esse porte é bem difícil. Vendo a questão, meu trabalho era perto na escola, então não deu muita diferença. Mas no começo foi aquele medo e agora? O que o governo vai fazer nessa área da educação? Vai mandar embora? Vai dispensar o professor? Como que vai fazer? Então a gente já está o quê? 9 meses, eu acho. 6, 8 meses fazendo esse tipo de trabalho, que é o trabalho remoto com o aluno. Então o aluno vai na escola, pega a atividade, a gente explica por WhatsApp o que dá e é essa rotina. Acabou pesando bem mais por questão de cobrança, porque tem pais que trabalham até tal horário, depois desse horário que o filho vai ter um acesso ao celular, e por aí vai. Isso é complicado mesmo. Eu já estou fora da escola, já tenho muitos anos já. Tá bom? E hoje, na área de TI, tem muito essa questão da gente tirar certificados, fazer cursos, já é online há muito tempo, né? Mas é diferente de você ter um conteúdo que ele foi criado para ser online, né? Que tem as plataformas de ensino online já, de TI, que a gente tem várias aí. Só que para você transformar um ensino que é presencial, né, para um ensino online e ter essa questão toda de ter a sala de aula online, nem sei se isso acontece, é bem diferente, né? É uma mudança de paradigma muito grande. É igual aconteceu com uma empresa, a gente mandar todo mundo para home office. Eles estavam testando algumas pessoas para trabalhar de home office, mas chegou de um dia para o outro, fala, todo mundo vai para home office. Então, por exemplo, na minha empresa, só, sei lá, 10 a 15% das pessoas tinham notebooks. A maioria era desktops. Então, como que esse pessoal ia trabalhar de casa? E eles mexem muito com papel e tal. Como que eles iam conseguir trabalhar de casa? O que a empresa fez? O pessoal que tinha carro pegou o desktop, mas era aqueles pequenininhos, aqueles, sabe? Não é esses torres gigantes, né? Aqueles pequenininhos que às vezes é menor que um notebook. Pegou e levou. Mas por que não tinha carro? Porque a empresa que eu trabalho é uma empresa multinacional, de fábrica aqui em Belo Horizonte, de automóveis. Então, já sabe quem é mais ou menos, né? Italiana. Então, tipo, como que ia fazer? Porque o pessoal tinha um ônibus que a empresa contrata para transportar o pessoal da casa deles até na fábrica. Como que ia fazer isso com as pessoas? O que eles fizeram? Pegaram táxi, Uber, né, para todo mundo, com o equipamento. Botou o desktop, os monitores, os cabos todos, botou numa caixa e mandou tudo para casa da galera. Entendeu? E a empresa arcou com o custo de táxi e Uber de todo mundo. Isso você vai contar, sei lá, 400, 500 pessoas, né? Então, ela foi uma coisa muito difícil para ela fazer de um dia para o outro. Assim, não foi feito de um dia para o outro, né? Quem que tinha notebook já ficou em casa e essas pessoas foram gradativamente sendo mandadas para casa e acertando ali os processos de trabalho de cada uma. Tanto que no ano que vem, como a empresa trabalha com leasing, né, de equipamentos,
Eles já vão substituir todo mundo que é desktop, vai ser notebook, e vai ser assim para frente. Aí já está mudando a mentalidade já dessa questão de trabalhar em casa, já estão tendo projetos, né, para a contratação ser 100% online. Então a gente pode contratar pessoas de até outros países, de outros estados, para trabalhar aqui no núcleo nosso aqui de Belo Horizonte. Então mudou, fez com que acelerasse essa mudança de paradigma de pessoas trabalharem no escritório para trabalhar remoto. Então, foi bem legal, eu acho que foi bem interessante isso, porém, aconteceu muito rápido. Então, acabou que alguns processos foram atropelados, então teve N problemas nessa mudança. Mas eu acho que, assim, pela quantidade de pessoas, pelo nível de coisa que tiveram que ser alterados, a gente até foi muito bem, sabe? Por incrível que pareça. A verdade é que... Desafio, né? Sim. Os colegas meus trabalham fim de semana, trabalharam, sei lá, 18 horas, 20 horas no dia, sabe? O pessoal da infraestrutura que mexe com a entrega de equipamentos, essas questões. Então, os caras trabalharam pra caralho, os caras estão de parabéns mesmo. A verdade é que ninguém estava preparado, né? Na verdade, 100%, para essa situação que a gente vivenciou aí durante esse ano, né? Seja no setor público, no setor privado, principalmente na educação. Eu também sou professor, também aqui em Minas, olha aí. E aqui também, Giovanni, não sei se você trabalha com ensino público? Isso, público. Ensino público, né? Municipal ainda. Municipal também. E teve todo esse atropelo, toda essa correria para decidir o que ia fazer. Então, nas primeiras semanas da pandemia, ainda quando a gente acompanhava pelo noticiário, né? Moro numa cidade pequena, então as coisas demoram um pouco mais de chegar aqui. Então, naquele bafafá, no início, ficou mais a incerteza, né, do que ia acontecer, como que isso ia afetar o nosso município, como que ia afetar a nossa rede de ensino, né? E quando parou, de fato, lá em março, né, o que todos imaginavam, tanto nós como os gestores, enfim, era que era uma coisa passageira. Tivemos um corte? Acho que parou aí. Deu uma congelada aí. Né? Opa. Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Agora voltou. Pode mandar. Voltou? Desculpa. Que isso? Então, nesse começo, né, tava todo mundo meio perdido, a gente não sabia como ia afetar a rede, como que ia afetar o nosso trabalho. Então, eu me recordo de conversar com os alunos sobre algumas coisas para eles verem em casa, como que seria o nosso retorno, o que a gente ia ver, como que ia funcionar e tal. E, bom, de março, aqui estamos, né? Foi igual a minha empresa também. Todo mundo achou que ia voltar em maio. Não, só 30 dias. Abril, no máximo, meados de maio, a gente já tá voltando para a empresa, tá tudo tranquilo, então não se preocupar, a gente tá até hoje. Só que na educação tem uma questão que é uma agravante, né? Nós temos uma questão social e estrutural que impacta diretamente o nosso trabalho. Então, o que já não era fácil, o Giovanni tá aí para não me deixar mentir, né? Ganhou novos obstáculos, né? Novas dificuldades. Por exemplo, a gente tem a questão da disparidade social dos nossos alunos. Então, no município aqui que eu trabalho, o ensino remoto, e é bem importante diferenciar do EAD, né? Que são universos completamente diferentes. Sim, mas o ensino remoto com aulas presenciais, mais ou menos no modelo que o estado aqui de Minas está... Com aulas presenciais, não, desculpa, com aulas por vídeo, mais ou menos no modelo que o estado está adotando por aqui, ele foi imediatamente descartado, porque boa parte dos nossos alunos não tem acesso à internet, né? Então, esse ensino chegaria a alguns alunos, a outros não chegariam. E aí a gente passou algum tempo tentando montar, né, um calendário possível, um sistema possível, como que ia ser esse contato, né,
dos alunos com o conteúdo, como que ia ser a contagem de carga horária, a questão da avaliação, enfim, tudo isso foi pensado e a gente chegou no modelo mais ou menos próximo aí do que o Giovanni disse, né? Nós construímos apostilas, montamos apostilas, as apostilas são entregues com atividades e os alunos realizam essas atividades e a gente faz ali a conta da carga horária. Mas mesmo assim, é uma realidade completamente nova. Então tá todo mundo tendo que rebolar para ver como que a gente vai fazer com esse ano. Pois é, né, cara? Acho que a gente podia dar até para fazer em dois aspectos essa discussão, um aspecto mais pessoal, vamos dizer assim, e um aspecto mais profissional, ou esse mais ligado ao nosso papel na sociedade. E como a gente tá falando mais desse lance mais profissional e tal, a gente vai empurrar um pouco o pessoal para depois, mas é interessante ver, né, a vivência de vocês em relação às suas áreas, né? Eu venho de uma área mais acadêmica, mais científica. Eu trabalhei, né, durante período. Estou trabalhando de casa agora, mas eu vinha trabalhando em laboratórios, né? Eu sou cria da Federal de São Paulo, então estou sempre lá, sou da área de química e tal, então estou sempre lá nos laboratórios de pesquisa, e essa é uma área, por exemplo, que não se faz online. Você não faz experimentos da bancada de casa, né? Então, realmente, foi um desafio gigante, assim, para a manutenção desse ramo aqui no Brasil, o que, infelizmente, acabou sendo encorajado essas políticas públicas de minar mais ainda esse setor no nosso país, né? Aproveitar esse enfraquecimento, vamos dizer assim, que a pandemia acabou trazendo para a gente. E existem políticas... A primeira coisa, a surpresa que o professor Jair falou aqui, né, que a gente acabou sendo pego de surpresa em todos os setores da sociedade, né? Mas eu espero que isso que se torne uma lição, porque existem as projeções científicas, elas mostram não só a recorrência de endemias ali regionais, mas também a larga escala mundial. A gente tem aí, por exemplo, a mais recente antes do Covid, foi a da gripe suína, né, que a gente chamava de gripe suína, que foi em meados de 2009, 2010. Então a gente tem a ciência, ela mostra projeções desse tipo de acontecimento. O que eu acho que fica como lição para nós, como sociedade, como planeta, né, tipo de ser humano, é que a gente tem que dar valor a esses estudos, tem que ver essas projeções com carinho, entendeu? Porque quando no final do ano passado artigos surgiram falando dessa nova onda que viria, aqueles que tinham o papel de acatar, interpretar essas informações, ou seja, os líderes dos seus países, eles, em sua grande maioria, ignorou, ou simplesmente não deu devida importância, né, a essa onda. E aí a gente veio, varreu, né, o planeta. De repente isso aconteceu para todo lado. E não foi falta de aviso, assim, ao mesmo tempo que a gente precisa de uma divulgação maior desses avisos, entendeu? Então é interessante ver esse lado, assim. E ao mesmo tempo, quando a coisa acontece, também existem coisas a serem feitas que a gente percebeu aqui no nosso país, principalmente, vou falar pela vivência que eu tenho aqui no nosso país. Existem maneiras de tentar acalentar isso que também não foram tomadas, né? Em grande parte, a gente teve uma defasagem grande nessas políticas públicas. Um exemplo que eu posso citar aqui, que vem na cabeça, em relação à questão da acessibilidade dos alunos nas aulas que, infelizmente, tiveram que ser, né, interrompidas presencialmente. A gente sabe a grande diferença que existe do contato do professor com o aluno ali na sala de aula. Mas, por exemplo, a Unifesp, ela teve um projeto de entregar chips, né, para os alunos da universidade, que não tinham acesso, que declararam lá, não tenho acesso à internet, ou, sei lá, não estou conseguindo ter um horário para conectar, enfim, as pessoas receberam. Isso é só uma coisa que pode ajudar, né? Eu acho que faltou muito disso pra gente. Tô falando mais no setor, né, governamental, área pública, assim, no sentido dos governantes nossos e tal. E por outro lado, a área privada também sofreu, né? Mas se reorganizou e, como o Elvis estava falando, né, muitas empresas agora acabaram encontrando diferentes maneiras de continuar, né, o seu trabalho evoluindo e tal, e as pessoas trabalhando de casa e tal, e no momento eu também tô passando por isso, pelo home office, e é isso, né, a gente se reorganizou. Eu acho que é um passo sem volta
para nós como humanidade, não só no aprendizado dessa situação, mas em diferentes costumes que agora vão surgir, né? Diferentes maneiras de lidar com essa situação toda. É exatamente isso, porque acaba que o pessoal acha que quando todo mundo ser vacinado e tal, vai ser voltado do jeito que a gente era, por exemplo, no ano passado. Isso não vai acontecer. Porque, primeiro, a vacinação ela vai decorrer durante um período. Então, não vai ser todo mundo vacinado de um dia para o outro. Então, a gente vai continuar tendo essas questões de ficar em casa, evitar aglomeração, etc. Então, por exemplo, a minha esposa é enfermeira, só que ela tem problema de asmática. E como que ela trabalharia no hospital? Então, mas como ela não trabalha diretamente com pacientes, ela trabalha numa área lá de captação, doação de órgãos, né? Ela faz um monitoramento para saber os potenciais doadores dentro do hospital. O que eles fizeram? Eles deixaram ela por um período, tipo, de 2 semanas em home office, porque as férias estavam chegando. Deixou de home office, então ela acessava online aqui os prontuários dos pacientes, e depois ela tirou de férias. Quando ela voltou de férias, eles tiveram que voltar com ela lá, porque não tinha como. A coordenação dela não quis que ela continuasse trabalhando de home office. Então, eles colocaram ela numa sala separada, isolada, e ela ficou trabalhando lá. Até hoje ela está assim, e pelo menos até hoje ela não teve nenhum problema de contaminação e etc. Eu tenho um filho de 2 anos que ele, coitado, que estava começando a entrar na escola esse ano, tava curtindo pra caramba, ele ficava doido, querendo de manhã cedo já pegar a mochila, já botar nas costas, já tá escola. Tava começando a aprender o que é o convívio social, né? E isso foi tirado, assim, de repente, né? Exatamente. Complicado. Então, tipo, e a gente deu sorte que ele conseguiu ficar integral, escola integral aqui do município, né? E ele tava curtindo, ficava doido, querendo ir pra escola e tal, só que, assim, ficou um mês e meio, sei lá. E agora ele tá em casa, só que minha esposa trabalha, eu trabalho. Só que eu tô de casa e ela tá no hospital. Então ela tem que levar meu menino pra casa da minha sogra, ele fica lá até ela terminar o trabalho, que ela trabalha só 6 horas. É meio período, então facilita um pouco. E eu fico aqui em casa, praticamente o dia inteiro sozinho, trabalhando. E sempre tentando evitar sair e tal. Às vezes eu fico até louco da cabeça, que às vezes eu tenho que sair para comprar alguma coisa. Eu tenho que ir no supermercado. Aí eu sempre tento achar um horário que o supermercado tá mais vazio. E às vezes eu tô na fila, aí tem as marcações no chão. Já comentei isso num podcast nosso lá no Zira Pod. Tem as marcações no chão pra galera ter pelo menos um mínimo de distanciamento ali. Aí teve um dia que teve uma senhora que ficou arredando. Aí eu saí da fila. Eu saí da fila, afastei e deixei ela ficou arredando, sabe? Tipo assim, querendo entrar na fila. Falei, não, calma aí, senhora, eu tô aqui. Eu tô distanciando porque tem as marcações do chão que tem que ficar longe, quando não tem como evitar. Então, é uma coisa... É super difícil, né, cara? Porque a gente tem esse trabalho de conscientização que tem que existir mesmo, que é uma coisa que vai acontecer e tal. Por outro lado, a gente tem, novamente, batendo na mesma tecla aqui, a gente tem um governo que não incentiva esse tipo de comportamento. Na verdade, ele desencoraja, né? Ele leva como se fosse qualquer coisa. Não, chama todo mundo para aglomeração, para conversar com ele. Exato. Não, isso é absurdo, porque tem prefeitos que você vê, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte, ele teve uma atuação, eu acho, boa em relação à pandemia. Eu ficava até, assim, dois pesos de uma balança, porque, por exemplo, os comerciantes, né, a Junta Comercial de Belo Horizonte, fica fazendo pressão nele para reabrir as lojas e tal, só que, tipo, cara, não tem como o prefeito está tratando com as vidas das pessoas, então ele não pode ser leviano a ponto de deixar abrir tudo, sabe, de como era antes, e tipo assim, a gente tende porque tem necessidades do comércio em si, de pessoas querer trabalhar, de ter o sustento dela, então isso é muito complicado, mas, por exemplo, empresas grandes, ela tinha que se virar, entendeu? Por exemplo, a gente está tudo online hoje. Tem muita empresa relativamente grande em Belo Horizonte que fecharam as portas e falaram, a gente não vai reabrir. Mas, cara, há quantos anos a gente já está com essa questão de e-commerce no Brasil? Por que a pessoa não tentou migrar
o produto dela para ser vendido online. Tem coisa que realmente não tem como, mas a maioria das coisas você consegue vender online. Hoje você vê aí qualquer coisa sendo vendida online, né? A gente tem os aplicativos aí de entregas de alimentos, né? De comida e tal. Tem aplicativo de entrega de birita, cara. Cerveja. Pô, então, salva a gente, salvou demais. Tem esse Mas ponto também. Então, isso tipo que assim, cara, você tem que se reinventar. Sim, aconteceu muito, muito rápido, aconteceu. Mas, tipo assim, esse processo de transformação de venda online não tá vindo de janeiro desse ano. Cara, eu na faculdade, quando eu fui apresentar meu TCC, foi sobre e-commerce, isso tem mais, sei lá, tem uns 8, 10 anos, e já estava meio que consolidado esse processo, entendeu? Então, tipo assim, não é coisa de um dia para o outro. Então, cara, eu via com pesar algumas ações, mas eu entendi a prefeitura querer continuar com tudo fechado, entendeu? Eu até comentava assim, meio que zoando, tipo assim, vocês querem que abrimos, mas todo o peso do sistema de saúde nosso aqui que tiver, de pessoas que não tiver vaga em hospital público, a gente vai colocar em hospital particular e vai mandar a conta para vocês, que aí a gente abre. Vocês querem que abra? Então a gente abre dessa maneira, entendeu? Porque, tipo, a questão toda, eu já comentei em vários podcasts nossos aqui do Asneira Grátis, é o quê? A questão toda da gente ficar em casa não é simplesmente para ter o home office e tal, é para diminuir o peso no sistema de saúde público. Porque o Brasil, o pessoal fica criticando muito, fala, não, o sistema o SUS, não sei o que lá. Cara, o SUS é uma das poucas coisas que funciona no Brasil, se for parar para pensar. Né? E é um modelo para o mundo. O pessoal fica falando Estados Unidos, assim, todo mundo tem vontade de querer mudar, morar lá ou visitar os Estados Unidos e tal. Tem, mas, cara, o sistema de saúde de lá não é igual daqui. Aqui é muito melhor porque ele te dá uma paz, né? Que você vai ter o atendimento mesmo se você não tiver um plano de saúde particular. Então, detalhe que é universal, né? Qualquer pessoa do mundo inteiro pode utilizar ele. Exato. Ainda tem essa. Então, tipo, eu meio que não é muito papo aqui, mas eu apoio muito a privatização de muitas coisas no governo. Mas, tipo assim, tem 3 coisas básicas que você não pode privatizar. Na minha visão, tá? Não tô falando. Saúde, segurança e educação. Sabe? Isso é o básico que o governo tem que dar. E tem outros itens também, mas sendo mais generalista assim. Então, tipo assim, a questão toda da gente ficar em casa, de fazer o isolamento social, de evitar aglomeração, etc., é para o sistema de saúde não estar sobrecarregado, não ficar sobrecarregado. Porque eu tive pessoas próximas, a sogra da minha cunhada, ela morreu de Covid, porque ela foi no hospital, a princípio não tinha visto que ela estava numa situação tão grave assim, mandaram ela para casa, e quando ela voltou, ela ficou mais grave, ela não teve vaga para ser internada e morreu na espera. Eu tive familiar também que passou por essa situação. Então, tipo assim, a questão toda é tentar evitar isso, entendeu? Porque, por exemplo, tem um hospital de referência aqui da área norte, onde minha esposa trabalha, eles têm 10 leitos para Covid. Entendeu? Então, para pessoas graves de CTI, né, no caso. Então, tipo assim, já pensou, a área norte toda aqui, além da área norte de Belo Horizonte, esse hospital atende várias cidades aqui da região. Então, já pensou se ficar sem vaga para Covid, aí tem que transferir o cara para outro hospital, não tem vaga lá também, aí fica tentando achar vaga e tal. Eu acho que muita gente que em Belo Horizonte e em Minas Gerais morreu por causa de falta de vaga. Eu acho. Assim, as pessoas mais graves, assim, eu acho que foi bem isso, porque alguns hospitais ficou sobrecarregados e não conseguiu transferir, ficou em espera para achar vaga e tal. Mas eu não estou colocando a culpa no sistema de saúde em si, porque é complicado. Não, claro que não. É complicado. A gente tem um setor de CTI processo gigantesco complicado. E não ter demanda para ele, né? Uhum. Então o custo é muito alto, entendeu? Uma coisa importante que tem que lembrar aí é que mesmo com a disponibilidade de vagas para os casos de Covid, nós temos um número de infecções no Brasil gigantesco, isso oficialmente, porque a gente sabe que existe uma subnotificação,
E mesmo dessa forma, as pessoas continuam infartando, as pessoas continuam se acidentando, as pessoas continuam fazendo tratamento de doenças crônicas, não é? Então, tudo isso sobrecarrega o sistema. E, para além disso, né, o isolamento social, para além de não sobrecarregar o sistema, ele também preserva a população, né? Na medida do que é possível, né, manter-se distanciado. A gente sabe que nem sempre dá, a gente sabe que nem sempre dá para a maior parte da população, daqueles que nos assistem, nos ouvem, né, ficar em casa. Né? Há certos trabalhos que é impossível. Mas isso resguarda, porque uma das justificativas que estão sendo usadas para o retorno de uma série de atividades, e atividades que a gente sabe que tem lobby, tá? Por isso que essas atividades têm pressão para voltar, é o número de leitos disponíveis, ou a disponibilidade da rede hospitalar de determinado local em questão. Mas fica a reflexão para a gente, né? Se ter um número disponível de leitos ou de UTIs para a Covid-19 é um critério para o retorno das atividades, então a gente está supondo que existe um número de casualidades permitidas, né? Toleráveis. E a gente tem que trabalhar justamente para o zero, tá? Zerar. Mirar no zero. Tem outro detalhe que é o seguinte, quando a gente fala de leitos no CTI para Covid, não é que eu tenho um leito aqui, que é de Covid, e o outro do lado para tratar tudo junto. Na verdade, quando a gente fala de leitos, é uma área toda isolada, né? Isolada. Então, tem uma equipe reservada para atender somente esses casos de Covid, né? Exatamente. Daí vem a ideia dos hospitais de campanha, né? Esse foi o foco da coisa. Né? A minha esposa, ela trabalha, então ela acessa muito o CTI, porque a maioria dos possíveis doadores, eles já estão no CTI, estão naquela situação já final ali de morte encefálica, etc. Então, lá eles tem um CTI, e o CTI foi dividido em blocos. Então, eu tenho o bloco do CTI, bloco 1, bloco 2, bloco 3, por exemplo. Eles reservaram o bloco 3, que ficou isolado, com uma equipe isolada, que só atende ele. Porque não adianta nada a gente ter os leitos para Covid se os funcionários ficam transitando entre um leito e o outro, e que vai para um leito que uma pessoa que não tem Covid vai pegar o Covid, porque eu tá atendendo a pessoa que tem Covid. Então, não é simplesmente ter os leitos, né? Tem que ter toda uma estrutura separada para atender essas pessoas, né? Então, é uma coisa muito complexa, assim, no meu ver, assim, não é uma coisa trivial e que você consegue fazer da noite pro dia, né? E o maior problema dessa situação que a gente está vivendo agora é o negacionismo das pessoas, e as pessoas não sabem respeitar. Então, quando a gente está lá no começo da fila, aqui a questão da fila dá horário de pico, horário de almoço, o horário de saída de trabalho, que você chega no mercado, as filas daqui estão mais cheias que já estão dentro do mercado. Porque as filas aqui chegam às vezes até dobrar a esquina, essas coisas. Então, é muito grande. E a questão da máscara também, né? Pessoas inventam mil desculpas para não usar máscara, mas tem que usar, e a famosa máscara no queixo, na orelha, você não respira pelo queixo, não tem questão nenhuma. E é isso, o pessoal, eles não estão mais... No começo, quando estava na Itália, essas coisas, o pessoal, ai meu Deus, imagina quando chegar no Brasil, passou um tempo, a gente está achando normal isso, as notificações, banalizou, as mortes, né? Tudo. A gente falou, isso. Esse é um risco que a gente tem, né, quando acontece coisas do tipo. Se a gente não dá a devida importância à situação, a gente acaba colocando em números apenas, e esse é um perigo que existe, da gente transformar vidas apenas em números e deixar de enxergar aqueles números como pessoas que se foram, né? E essa é uma discussão que vem sido colocada na mídia brasileira. Houve uma guerra ridícula, bizarra entre a mídia e o governo, porque isso não se discute, isso é claro, né? E entre os governos, né? Também. Entre governos, municipais, estaduais e federal, enfim. A gente viu um circo acontecer aqui no Brasil em relação a como se lidou com isso, né? E estamos muito triste. Ainda, né? Estamos vendo, e a gente tá vendo junto com esse circo o resultado agora, né? De tantas vidas que a gente perdeu que poderiam ter sido
poderiam ter sido salvas, né? Porque eu até comentei isso no podcast anterior nosso, que você vê o gráfico, né, de mortes. Na maioria dos países você vê o gráfico subindo e descendo, né, e em queda. No Brasil você subiu e continuou platô ali, ó. Sabe? Sim, por muito tempo, né? E você vê no dia a dia, às vezes eu vou ter que ir no supermercado comprar alguma coisa assim e tal, você vê que as pessoas já pararam de usar máscara. Estabelecimentos que antes cobravam... Eu vejo muitas pessoas chegar na porta do mercado e colocar máscara. Também. Aqui acontece muito. Isso. Mas tem estabelecimentos aqui que já estão nem pedindo mais pra com máscara. Antes eu via o pessoal que tinha até a galera reclamando, eu quero só comprar um negócio. Tem que entrar com máscara. Hoje eles não estão nem falando isso mais, tá deixando a pessoa ir, entendeu? Então, eu acho que as pessoas aceitaram, isso que é foda, igual foi falado aqui, aceitaram o número de mortes, porque o Brasil é um país muito grande. Então, a quantidade de mortes que está acontecendo não está afetando tanto para as pessoas baterem na consciência. Assim, algumas pessoas batem na consciência e sabem, por exemplo, eu não saio sem máscara, evito de sair, etc. Mas tem pessoas que falam, foi só o fulano que morreu, o outro pegou, nem deu nada. Isso é bobeira, entendeu? E a gente tem governantes que apoiam isso, falando, é isso mesmo, não deu nada, é só uma gripezinha, entendeu? Esse porque é assim, importante. Esbarra no que o Slow colocou agora há pouco. Uma questão que a gente tem que entender, até para tentar entender a mentalidade do nosso povo, né, e não fazer uma crítica mais rasa, é que é o seguinte, as pessoas, e eu não estou falando o povão, eu estou falando todos nós, né? Por mais que a gente tenha críticas ao governo ou a determinado governante, X ou Y, em todas as esferas, né, federal, estadual, municipal, as pessoas elas acreditam no governo, porque o governo é a autoridade, é ao governo que você recorre, percebe? Então, o que acontece o que aconteceu no Brasil durante a pandemia, o que está acontecendo? Você tem informações cruzadas. Ninguém sabe exatamente o que está falando e todo mundo fala tudo. Então, tenta imaginar a cabeça do brasileiro e tenta imaginar uma pessoa que não está envolvida tanto com essa questão, ou não acompanha tantos noticiários, ou não tem algum parente que trabalha com a saúde, né, como você, ou Elvis. Tenta imaginar a cabeça dessas pessoas. O prefeito dela diz para ela, olha, nós vamos fechar comércio, vamos fechar tudo, porque tem essa pandemia, uma doença mortal, tá matando pessoas e tal. O governador do estado fala, não, porque tal coisa pode funcionar assim tão grave, tal. E o presidente fala, não existe. O que passa na cabeça dessa pessoa, percebe? Uhum. Então, tudo isso contribui para o absurdo avassalador de mortes que nós temos aqui no Brasil. E, inclusive, contribui para a normalização, para a banalização. Porque se a pessoa recebe no zap dela que a pandemia é uma mentira, e se ninguém morreu na família dela, é uma mentira, gente. É o vírus chinês que foi mandado por 5G. É o chip que coloca na testa, né? Que vem pelo AliExpress, né? É que aí, Jairo, nesse momento, a gente deixa de se atentar aos fatos e passa a levantar bandeiras, né? E isso é muito perigoso, porque... Perigoso porque, né, vira essa questão de achismo, de eu me identifico mais com esse lado do que com esse, portanto eu vou tomar o remédio que esse lado indica, ou eu vou negar o remédio que esse outro lado não indica e tal, enfim, fica nessa, tá ligado? Então é perigoso isso aí, porque não deveria ser assim, esse é um caso de saúde pública, um caso que deveria ser colocado cientificamente, né, na mesa, não de maneira ideológica, né? Que a gente está assistindo com a briga sobre as vacinas, né? Nossa, outro episódio hoje eu tava vendo isso. Freak show. Que trem escroto. É uma absurdo. Ano passado tá a revolta da vacina. Revolta da vacina 2.0, né? Cara, é sério. Assim, a gente tem um órgão, a Anvisa, que ela tem pessoas qualificadas, né? Para garantir que a vacina que está vindo de fora, independente do país, ela vai ser adequada ou não, ou o risco dela, etc. A gente tem pessoas que estão lá para validar isso, entendeu? Então, independente de onde que a vacina estiver vindo, se a vacina ela tiver o requisito mínimo de ser distribuída, ela tem que ser distribuída, entendeu? Porque é melhor que nada.
né? O que acontece então, é que essa questão foi politizada, né? Exato. Tá entrando, né, no grande hall de ações do capachismo, né? Do capacho-mor que nos governa. Né? Porque isso entra numa disputa internacional econômica da qual nós não temos nada a ver. Exato. Né? A gente não ganha com isso. A gente só perde. Só perde. Eu concordo com vocês aí. A primeira que aparecer é a que tem que ser distribuída. E se aparecerem muitas outras, galera aí, os neoliberais aí que estão me ouvindo vão adorar. Quanto mais melhor para a concorrência. Não é? É verdade. Né? Não, é exatamente isso. E o povo você falou, tá politizando essa questão e que não deve ser politizado, cara. O vírus não tem ideologia, cara. Ele é nem se sabe se é vivo ou não, existe uma discussão internacional na ciência sobre isso. Mas ele é uma coisinha lá que ele tá, mano, ele é um processo evolutivo da natureza. Vírus vão existir sempre. E é isso, tá ligado? Não tem nada a ver com partidos ou ideologias. Exato. Exatamente, é igual o pessoal aqui do chat aqui, da transmissão, o Gugu Mendigo, que é o Robson D2 lá do Asneira Grátis, o nickname é Gugu Mendigo. Ele falou que é cúmulo em 2020 a gente ter pessoas que é anti-vacina, né? Isso é incrível, cara. Em 2020 eu tive que ver uma repórter escrever que tomar ou não tomar banho não tem a ver com imunidade contra o vírus do Covid-19, sabe? Porque um indivíduo de um determinado lugar, né, para não citar nomes aí, falou que o pessoal da Cracolândia não pega vírus, algo desse tipo, nem lembro. É tipo aquele personagem dos Simpsons lá, aquele velho lá, o Sr. Burns, né? O cara tem tanta doença que morre, né, velho? Vira um gargalo, né? Esse é o tipo de situação, Jário, que me faz sentir num filme de distopia, cara. Não, é incrível, cara. Às vezes acho que eu vou acordar e... não, é isso mesmo. Sabe por quê? É aquela questão do... Como eles não veem a doença em si, estou falando de questões de vacinas em geral. Como eles não estão vendo a doença, então eles acham que não existe, então você não precisa de tomar vacina porque é o governo querendo te controlar em motivos lá idiotas, sei lá. Entendeu? Então, tipo assim... O WhatsApp tem que acabar. Então, tipo assim, as pessoas acham que como não tem a doença, não precisa de vacina, mas não tem a doença por causa da vacina, né? Meu pai sofreu, meu pai teve paralisia infantil porque ele não foi vacinado criança, né? Então, doenças que estavam erradicadas, né? Estão voltando a ter casos. Estão voltando, né? O sarampo voltou. Vacinação. Exato, isso meu menino, ele toma todas as vacinas, cara. Minha esposa quase chora quando ele vai tomar a injeção, mas, cara, tem que tomar, entendeu? Pro bem dele. Pra gente... Exatamente. Mas aqui, voltando um pouquinho mais pra ideia do papo aqui, a questão aqui de contato com seus familiares, assim, assim, eu já tinha um contato meio afastado com minha família, sabe? Eu sou bem isolado, assim, da família, eu só via meus pais mesmo. Eu só via, meus pais moravam num bairro aqui do lado aqui, eu ia lá, tipo, uma vez por semana, 2 vezes por mês lá visitar ele, ficava puto pra caramba comigo. Mas, tipo, o contato mesmo familiar de vocês, amigos e tal, e vocês tinham essa... gostava de sair à noite e tal, eu gostava muito de ir pro cinema, isso que me afetou mais, assim. Mas... eu gostava muito de ir no cinema, até ver filme ruim. Sempre indo no cinema. Nesse lado mais pessoal, eu acho que eu ia mais no cinema do que na casa dos meus pais, eu acho, cara. Sacanagem. Essa questão mais do âmbito pessoal, eu acho que foi uma transformação também, né? Agora passando, né, pro lado dentro de casa, dentro de você. Foi uma transformação muito grande. Eu não sofri tanto assim quanto alguns amigos e familiares que eu tenho, por conta de eu ser um cara mais caseiro normalmente. Mas tem muita gente ativa que eu conheço que sofreu um bocado, assim, tá ligado? Tipo, teve crises de ansiedade enormes nesse período de pandemia. Em muitos momentos, isso que a gente tá fazendo aqui agora não era uma coisa corriqueira na minha vida, e hoje eu faço o que
todo dia praticamente. Tá ligado? É uma coisa muito louca como a gente mudou a nossa maneira de se comunicar, de se relacionar por causa da pandemia. Amigos que eu não conversava corriqueiramente, assim, dificilmente trocava uma ideia. Eu tive mais contato, de repente, tá ligado? Nessa pandemia, por conta dessa maneira da gente estar mais online, da gente estar mais nos aplicativos aí de ligações, enfim. E isso foi uma coisa muito louca, mas eu vi gente passando complicações, cara, tipo, aquela tal da fadiga, né? Fadiga da quarentena, quando a pessoa já começa a cansar de acordar e não poder sair. Tá numa rotina, sabe que tá. Isso pegou um pouquinho, isso me pegou um pouquinho, porque apesar de eu não ter o contato direto com amigos que saíam à noite e tal, e família e tal, mas no dia a dia a gente tinha o contato ali dos colegas de trabalho, etc. Então acabava que, né, você tinha o contato ali social com bastante gente. Isso pra mim ficou zero, né? Então eu tinha contato só com minha esposa e meu filho. Basicamente, contato direto é só com eles. Até hoje é assim. Mas de vez em quando eu vou pra casa dos meus pais, porque como eu não tô tendo muito contato e tal, e meus pais também estão isolados, às vezes eu vou lá visitar eles. Então isso ficou... Teve uma época que ficou meio pesado assim pra mim. Eu senti assim, uma falta assim, de sair, de conversar com alguém ao vivo, é a coisa assim. Ao vivo é a coisa não, né? Tipo assim, próximo, né? Fisicamente próximo. Então, tipo, isso é bem complicado e apesar de eu não ter realmente uma necessidade, eu nunca tive a necessidade assim, de ter um contato direto com pessoas, eu sempre fui mais isolado e tal, tem gente que realmente tinha necessidade de ter um contato, né, próximo com as pessoas e quando teve essa chave de ligar todo mundo ficar em casa, eu acho que teve muita gente que realmente pirou mesmo nesse caso. Sente muita falta, cara, sente muita falta. Nós somos animais sociais, né? Se você tira a socialização, a sociedade pira. Cara, isso é exato. Uma vez eu tava no busão e na minha frente sentou uma mulher com um bebê, né? E o bebê, ela botou nas costas, o bebê ficou me olhando, né? Bebezinho, assim, bem pequeno mesmo. Ele começou a interagir comigo, cara. Tipo, eu olhei e falei, caramba, o moleque não sabe nem o que, né? Não sabe nem que ele existe direito, mas ele já tá se socializando. Nós somos uma criatura social demais, independente do seu nível de sociabilidade, né? Você tem isso dentro de você, né, cara? Antropologicamente. Isso é inerente, né, a gente, né? Porque a gente só conseguiu chegar ao que a gente é hoje na evolução porque a gente foi mais social do que outras formas de hominídeos, né? De homos lá e etc. A gente tá explodindo a cabeça dos adolescentes que estão assistindo aí agora. Eu sou antissocial. Não, mano, você não é antissocial. Não é, não. Não é, não. Apesar de as redes sociais, videochamada, tudo, as pessoas ainda sentem falta do contato, não é um contato físico, mas está presente ali. Então, churrasco, as coisas. Tá, eu não tô fazendo, mas meu vizinho aqui tá fazendo. Do lado faz. E isso te mais falta que você, pelo jeito. Cara, tipo assim, pra mim ele faz ali. Duas coisas que pesaram pra mim muito mesmo é cinema e sair pra jantar fora e comer. Eu e minha esposa, a gente sempre fazia isso. A gente ficou um período sem fazer, por causa do nosso menino, quando nasceu, a gente fica mais recluso, vamos dizer assim, até a criança ficar um pouco maior e dar, assim, ser saudável pra ela poder sair e tal. Fica sempre naquele início ali, tem um período ali que não é recomendado você sair com a criança pra rua, ter contato com muita gente, porque ela não tem imunidade suficiente, né, para ter o contato ali social. Mas assim que o menino já ficou um pouco maior, a gente já começou a deixar ele com minha mãe e a gente ia pro cinema, saía para comer alguma coisa e tal. E acabou que a gente ficou, sei lá, 6 meses fazendo isso e voltou a ficar tudo trancado de novo, sabe? Isso assim, uma coisa, uma das coisas que mais pesou assim para mim. Eu sempre gostei de sair para comer e tal, e cinema. Uma coisa que eu ia perguntar é como vocês acham que vai ser pós não, né? Daqui para frente. Então, eu falei com o pessoal no podcast passado sobre Comic Con, esses eventos grandes que estão acabando, né? Estão acabando. Aí eles voltaram agora com as ideias de levar você paga para você ir no cinema com o drive-in. Você vai com seu carro e assiste lá, essas coisas. São show também, né? Assim. Show. Eu tinha um show não marcado em São Paulo em maio, tava até com passagem comprada já. E a pandemia me fudeu.
Então, são coisas que Eu não sei se é... se adaptar. Verdade. Eu não sei se era o show do Metallica que ia ter aqui no Brasil esse ano, no ano que vem, eu não tô lembrado Metallica. aqui. Não era Metallica? Dezembro, Não, se não me falha a memória. Não, tava agendado, acho que pra... Agora deu bom, acho que é abril. Eles agendaram, aí reagendaram para dezembro Isso. E depois cancelaram. Era pra abril, o show em Belo Horizonte ia ser no dia de aniversário de casamento meu. Olha Eu aí. ia com minha esposa pra lá. Eu tinha meu show no Metallica. É a festa perfeita, né? Se ela tiver assistindo, você tá enrolado. Eu acho assim que daqui pra frente, cara, muitas coisas vão ser irreversíveis, né? No lado profissional, acho que vai ter muito dessa questão do home office mais presente. Eu acho que as empresas perceberam que dá pra fazer. E isso, por um lado, assim, mais voltado pro nosso lado tecnológico aqui no Brasil, vai necessitar de umas demandas aí, cara. Por exemplo, a nossa internet vai precisar melhorar muito para nossos servidores, tudo, distribuição, para que a gente consiga ter isso funcionando plenamente, tá ligado? Então, não sei se isso vai acontecer de maneira, né, fácil ou não no Brasil, talvez seja benéfico até para a população. E no lado pessoal, eu acho que tem muita gente que até a nossa noção de tempo deu uma mudadinha, assim, né? A rotina se alterou, a gente começou a perceber diferente as coisas do dia a dia. Eu acho que tem gente que vai começar a olhar para certos aspectos da vida de uma maneira diferente. Eu espero que de maneira melhor para ela. Nós se tornaram podcasters, né? Eu tava conversando. Exato, pô, e o podcast tá ganhando muito com isso esse ano, então, pelo menos isso, né? Tá subindo pra caramba, isso é legal, isso é bem legal. Eu tava conversando com um amigo meu esses dias e ele tava falando assim pra mim, cara, eu nunca dei tanto valor pra sentar numa mesa aqui, tomar um café com alguém, trocar uma ideia, tá ligado? Antigamente era uma coisa que, ok, eu faço aí, beleza. Mas hoje, se eu for fazer de novo, eu vou sentir. Qual a importância disso, entendeu? Não, no sentido assim, vamos supor que depois que acabou a pandemia, entendeu? Ah, sim. A maneira como ele vai valorizar esses pequenos momentos simples que a gente pode ter no nosso dia a dia, tá ligado? E que agora a gente tá privado deles, né? Então isso é uma coisa que eu acho que a gente... que eu tava fazendo aqui mostrou que o número de pessoas que estão começando a aprender novidades em casa, somente fazer pão, que foi meme esse tempo atrás, aprendendo a fazer o famoso do it yourself, faça você mesmo. Então aumentou enorme no Brasil. Então, vou pintar minha casa, essas coisas. Então isso já é um impacto das mudanças que teve nesse ano com a pandemia. Sim. E eu acho assim que a gente aprendeu, muita gente aprendeu aquele lema, né, que eu acho muito importante pra sanidade mental da gente, que é um dia de cada vez, cara. Eu acho que a gente tem, dentro da nossa rotina tão acelerada e estressante, que a gente não consegue seccionar as coisas, separar e curtir os momentos, né? É um dia de cada vez, tá ligado? Hoje eu vou pintar, como você falou, vou fazer pão hoje, vai ser como eu vou matar meu tempo, vou aprender algo novo, amanhã vai ser outro dia, e a gente vai lidando com isso, né? Porque senão essa ansiedade consome. Faz 30 anos. Na história, eu sou formado em história, né? Eu sou de história. Ah, eu também. Você também? Olha aí! É o comum. Na história, cara, a gente... Daqui a pouco vocês vão descobrir que dão aula na mesma escola. Não só da região. Quando a gente estuda... Quando a gente está analisando um período na história, né, uma longa duração, né, um período muito grande, a gente percebe que nas mudanças, revoluções, né, enfim, você sempre tem as mudanças que acontecem, mas você tem as permanências também. Em geral, você tem permanências e as mudanças na longa duração, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque ali mais pro ápice da pandemia, né? Eu realmente acreditava que o mundo pós-pandemia seria um mundo completamente diferente. Em uma série de aspectos, outros obviamente não. Mas vendo como, no meio da pandemia, com mais de 150 mil mortos, como que as pessoas estão agindo, como que as pessoas estão lidando com a questão dos mortos, dos infectados, do isolamento social, de higiene, das leis, enfim. Eu acho que nós vamos ter muito mais permanências do que mudanças, percebe?
Porque as pessoas, até graças a essa falta de informação e excesso de desinformação que a gente comentou mais cedo, as pessoas estão voltando às suas vidas ao normal. Como a gente comentou mais cedo aí, as pessoas não estão usando máscara mais na rua. Eu e a minha namorada, a gente sai aqui na cidade, cara, eu fico até envergonhado, né? A máscara ajuda, né? A esconder a vergonha. Porque só a gente de máscara, cara. Complicado. Às vezes eu saio na rua aqui e falo assim... Às vezes eu saio na rua assim e falo... Será que todo mundo vacinou já? E só eu que não fui vacinado? Eu que tô errado aqui? Porque tá mais ou menos isso mesmo. Mas, galera, vamos finalizar aqui, que já deu a hora aqui já. Opa, vamos... Opa. O papo foi bom. Foi mais rápido. Exatamente. Mas esse foi um papo, assim, né? Coisas que a gente poderia ficar horas aqui discutindo, né? Porque acaba que essa questão da gente, esses hábitos que foram alterados, né? Tanto no âmbito profissional, pessoal, político... aí N outros fatores que foram alterados e prejudicados, né, por causa da pandemia. A gente poderia ficar aqui horas e horas aqui falando, mas a gente tem um horário para fechar aqui. Mas para quem quiser seguir aí o meu podcast, o Asneira Pod, na verdade já tem 3, né, mas tá tudo num feed só, que é o Asneira Pod, o Asneira News, que é de notícias zoadas lá, bem bizarras, que a gente fica zoando lá, pra galera fazer a galera rir mesmo. E a gente tem o 2 Minutos de Ódio, que é um podcast ali de até 2 minutos, né? Que a gente fala de algum assunto específico, a gente meio que dá a nossa opinião ali, a gente extravasa a nossa raiva, que é baseado naquele livro 1984, que tem essa parte lá de 2 Minutos de Ódio lá. E inclusive a gente falou, o último que a gente fez foi sobre militantes nas redes sociais, que ficou bem legal. Foi o Robson que falou. E a gente tem pauta futura para pessoal de antivacina, terra plana. Então a gente tem vários temas aí que a gente vai fazer. E também teve o que a gente falou também sobre horóscopo. O pessoal acho que não gostou muito, não, mas foram algumas verdades que a gente falou lá. Mas para encontrar sobre os nossos podcasts, aí você pode seguir a gente nas redes sociais, que é Asneira Grátis. Você pode buscar isso no Twitter, no Facebook, no Instagram, por Asneira Grátis, vai estar tudo lá. E a gente sempre posta lá os nossos podcasts novos. E hoje, inclusive, em comemoração, a gente lançou um podcast novo hoje, que a gente falou sobre filmes undergrounds, que foi um episódio especial, porque a gente geralmente publica os nossos podcasts às sextas-feiras, né, a cada 15 dias, e a gente teve uma participação especial da galera que está compondo aqui essa semana aí do dia do podcast, aqui com o pessoal do... Nossa, tá dando branco aqui direto, gente, foi mal. Os Podcasts Unidos, que ficou bem legal mesmo, a galera gostou bastante, eu também gostei que o pessoal participou, que eu sempre gosto de convidar outros podcasts para participar aqui também, e é um podcast especial aí, quem quiser vai estar lá nas redes sociais, ou no asneiragratis.com.br, você pode ouvir todos os nossos podcasts lá, e os outros posts do blog também, e no YouTube também, Asneira Grátis. Então, deixei a fala também pro pessoal que está aqui na banca, para falar um pouquinho do podcast de vocês e fazer os merchan. Posso começar então? Opa. Vou falar bem rapidinho. O Região 44, ele tem o intuito de trazer novos olhares do pessoal aqui do Paraná. Então, entrevistou artistas, profissionais de várias áreas já, e falamos sobre temas diferentes. Então, já falamos sobre LGBT, racismo, vários assuntos. Então, cada vez um entrevistado diferente. Às vezes pode repetir, mas é sempre um assunto diferente e a gente bate um papo sobre o assunto e sobre a carreira. Então, o próximo que vai ser agora sobre a minha amiga, que ela body piercing, ela vai falar sobre piercing, perfuração, essas coisas. É um bate-papo bem legal. A gente está em todas as distribuições de podcast, que só pesquisar podcast Região 44, e nossa rede social vai ser só o Instagram, @região.44. Da hora. Bom, vou aqui falar do Zcast, que é composto por 3 malucos, eu e mais outros doidos lá. A gente se conheceu na universidade, no início
de cultura pop, que era, né, o papo ali que a gente tinha em comum, e depois a gente evoluiu um pouco nossas pautas, hoje a gente fala de coisas mais científicas, um pezinho também na parte de história, inclusive todos vocês aí estejam convidados aí a participar de temas da área acadêmica ou da área de cotidiana também, que a gente gosta muito de falar. E é isso, né? A gente já fez podcast de virologia, já fizemos podcast de história do Brasil, podcast de lugares assombrados, e essa loucura, né? Esse papo doido que a gente tem toda semana. A gente tá em todas as redes sociais, é só procurar por Zcast, é muito fácil. Também estamos no YouTube, a gente tá se aventurando também, né, nessa parada de vídeo. Eu acho que o podcast tá migrando, né, bastante pra essa coisa mais visual também, o que é bem legal. E, mano, é isso. Eu queria agradecer vocês todos pelo convite, pelo papo e falar que, mano, Podcasters Unidos, pra quem tá conhecendo o ciclo de lives agora, vai seguir eles no Instagram, porque tem toda a rede da galera que tá participando aqui, que é sensacional. Uma iniciativa muito, muito, muito foda mesmo. E, mano, é isso aí. Tamo junto lá e vamos que vamos. Ainda tem mais lives essa semana da galera aí. Acompanha todo mundo, mano. Também tem mais, até às 10, até às 9, né? Às 10, desculpa, às 10. Você não tem hoje ainda, né? Bom, eu sou o pessoal me chama aqui de Prof. Jairo. Só Jairo para vocês, se vocês quiserem. O meu podcast é o Escuta Essa História. Estou em praticamente todas as plataformas. Se não tiver, me avisa, que a gente dá um jeito, manda um cassete, um CD. Tem muita gente que não vai saber o que você tá falando. Cassete, peraí, você se entregou agora, hein? Cassete. Verdade, né? Lá eu falo de história com um foco um pouco mais narrativo. Me preocupo bastante menos com as informações, com o fluxo de informações, mas mais com a forma que eu passo isso para os ouvintes. E eu tô toda semana também no Gafes de Verdade, falando de cultura pop, filmes, jogos e afins, falando asneiras lá com os meus companheiros queridos. Então toda semana eu tô por lá também. E a gente tem praticamente uma continuação desse papo mais tarde, às 22 horas, né, na live sobre o novo normal. Então, nos acompanhe. Beleza. E o Asneira Pod, ele tá no Aurelo também, viu, gente? Aí, pra quem quiser usar o cupom de desconto aí, dá pra ouvir o Asneira Pod lá também. Queria agradecer a todos que assistiram a gente aí, que teve paciência pra assistir a gente, essas merdas que a gente fala aqui, mas foi um papo bem legal. Acho que a gente conseguiu arranhar um pouquinho ali do que isso tudo ocasionou pra gente aí, essa pandemia, essas mudanças aí. Obrigado, pessoal lá do Podcasts Unidos, o Gabriel. É uma ótima iniciativa, igual o pessoal falou aqui mesmo, que realmente tem que tirar o chapéu. Não é uma coisa fácil de se fazer, porque é muita gente envolvida. Então, os caras estão de parabéns mesmo. E a gente tá aí pro que deve Muito obrigado a todos, obrigado aqui aos companheiros de mesa aqui. E até a próxima. Fique aí que daqui a pouco vai começar a outra live, que é o que não perguntar a um negro LGBTQIA+. Então, acho que eu falei certo, viu, gente? Eu não sou muito bom. Então, aguardem. Daqui a pouco vai começar o pessoal aqui. A gente atrasou um pouco, mas vai começar lá. Valeu, gente. Até mais. Valeu, pessoal. Muito obrigado.